De 2 a 7 de maio, a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria promoveu a missão médica a Israel, com o objetivo de aproximar os médicos e profissionais da área de saúde brasileiros ao sistema de saúde israelense e intensificar a cooperação e transferência de tecnologia entre os dois países. Para falar um pouco mais sobre essa missão, o presidente da Câmara Brasil-Israel, Jaime Blay, me recebeu em seu escritório. Confira. Dr. Jaime, queria que o senhor falasse para a gente como que surgiu essa iniciativa de levar uma missão médica para conhecer o Estado de Israel. Israel é um país muito peculiar. O desenvolvimento de tecnologias e o avanço em áreas muito importantes da vida humana se deu em função do próprio investimento do país em educação. Prova disso é que uma universidade, a Universidade Hebraica de Jerusalém, foi fundada antes da criação do Estado. Mostra a preocupação, o interesse em elevar o padrão educacional do povo. Isso gerou que em algumas áreas de conhecimento humano houvesse um grande aprofundamento em matéria de pesquisa e desenvolvimento. E a área de ciências da vida é uma delas. Não apenas em dispositivos que auxiliem os médicos nas suas intervenções cirúrgicas, os seus tratamentos diagnósticos, mas também e principalmente desenvolvimento de medicamentos, técnicas para combater doenças que, bem ou mal, trazem consequências muito sérias, não só para a vida das próprias pessoas, mas para os sistemas de saúde dos países. Como o Brasil é um país enorme, dimensões continentais, e tem um problema dramático de saúde que já vem há muito tempo, nós julgamos que era o momento de levar um grupo distinguido de profissionais das mais variadas áreas e encabeçado pelo ministro da Saúde, que é vamos dizer, o principal responsável por essa área no país, para conhecer o que Israel tem para demonstrar. Esse foi, digamos, o propósito inicial da viagem. E como que foi montada a delegação que foi? A gente teve grandes nomes, o ministro Padilha, mas como que foi montado, escolhidos os nomes que foram para Israel? Bom, antes de qualquer outra consideração, a nossa ideia partiu da premissa que médicos judeus de origem judaica já deveriam ter tido algum tipo de conhecimento sobre o que havia de interessante em Israel. Então, por curioso que possa parecer, a nossa lista era prioritariamente de médicos não pertencentes à comunidade. Então, esse foi o ponto básico. Segundo, foi encontrar expoentes em cada uma das áreas, em cada uma das universidades que representassem um pouco o pensamento dessas pessoas que são realmente os formadores de opinião, que têm capacidade de transformar o ambiente em função das informações que vai receber. Então, nesse ponto foi vital a colaboração do Dr. Enias Knobel e do Dr. Cláudio Lottenberg, que se associaram a essa ideia de levar a missão médica, se empenharam em selecionar esse grupo de médicos. Eu digo para você que não foi uma tarefa fácil, porque todos nós sabemos que os médicos são possuidores de egos muito grandes, mas são pessoas ótimas, e tentamos, numa lista relativamente pequena, porque também não adianta levar um grupo muito extenso, porque a atenção que pode ser dada a cada um dos médicos é muito limitada. Então, restringimos o grupo e escolhemos alguns expoentes. Felizmente, para nossa grande alegria, a maioria dos médicos contatados acedeu ao convite. Evidentemente que depois nós recebemos muitas outras solicitações que, infelizmente, tivemos que recusar, mas a maioria acedeu com grande alegria e muito prazer. E, olhando um pouquinho agora o final da missão, quer dizer, indo para o fim, as cartas de agradecimento que nós recebemos desses mesmos médicos comprovam o acerto da iniciativa e a objetividade da mesma. E, doutor Jaime, o que essa missão, o que trouxe para o Brasil na volta? Alguns acordos foram fechados, parcerias. O que essa missão trouxe de produtivo para o Brasil? Interessante, essa pergunta é muito boa.
o ministro da Saúde esteve com a sua congênere de Israel, a ministra Yael German, e muitos dos sistemas de atendimento de emergência foram estudados e eu acho que muitos convênios vão ser firmados dentro dessa área. Por outro lado, um outro ponto de grande interesse é uma empresa que está trabalhando em conjunto com o governo brasileiro, para desenvolvimento de uma molécula que vai servir para a produção de medicamentos no Brasil. Então, o que vai acontecer de prático? Esta empresa vai desenvolver um produto, vai provavelmente se instalar no Brasil, criar empregos, criar aqui uma indústria e aí vem o ponto principal, transferência de tecnologia para que o Brasil, a partir daqui, possa produzir medicamentos. É muito interessante. Uma segunda consequência, que eu reputo de alto nível, foi o encontro do ministro da Saúde com o presidente, o CEO mundial da Teva, que é a maior fabricante mundial de genéricos, que está grandemente interessada em também trabalhar aqui no Brasil, e o ministro fez um convite específico para que eles viessem aqui se instalar. Eu diria o seguinte, se essas duas coisas acontecerem, eu acho que a missão está coberta de sucesso, e a gente tem que continuar. Isso, eu diria que isso não é um ponto final, isso é um marco inicial. Daqui para frente, muita coisa vai acontecer. Para encerrar a nossa entrevista, queria que o senhor falasse quais são os próximos passos da Câmara Brasil-Israel. Eu acho que agora é tirar férias. A missão foi uma missão complexa, profissionais extremamente ocupados, conjugar tudo isso num trabalho foi bastante grande, mas nós sentimos que o caminho é por aí. Então, nós temos projetos já para levar outro tipo de missões, não necessariamente mais nessa área, mas alguns outros tipos de profissionais que também possam se beneficiar desse conhecimento. Então, acho que estamos trabalhando agora, analisando, fazendo exatamente o que o médico falou, fazendo o debriefing da missão para tirar lições para construir as próximas. Há muita coisa no caminho. Nós sentimos que há muito interesse de investidores brasileiros em participar desse progresso que está vindo das startups israelenses. Então, já estiveram aqui fundos israelenses querendo incentivar investidores brasileiros a trazerem startups israelenses para se estabelecer no Brasil e daqui construir base para o seu crescimento. De novo, win-win. Tecnologia israelense, investimento brasileiro, indústrias no Brasil, progresso para todo mundo. Esse é o caminho que a Câmara vai trilhar e em breve nós vamos contar as próximas ações que vamos ter nessa área. Tá certo, doutor Jaime, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês.